rapidamente abrir as nossas Bíblias. Em Efésios capítulo 4, nós vamos ler os versículos de 1 a 6. Efésios 4, capítulo 4, versículos de 1 a 6. Assim nos diz a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém, queridos? Vamos curvar mais uma vez nossas cabeças, vamos orar ao Senhor? Pai, eis-me aqui. Não me acho digno, Deus, de poder fazer nada em Teu reino, na Tua casa, mas o Senhor faz todas as coisas. E eu louvo a Deus porque o Senhor pode usar pessoas, mesmo sem nenhuma instrução, para poder falar ao Teu povo. Eu te louvo a Deus pela oportunidade, Deus, que sempre aprendi do Senhor que a sua obra vai independentemente de nós. Mas quando nós somos usados como instrumento pelo Senhor, isso para nós é um privilégio, é uma alegria. Portanto, Deus, a palavra é sua, o poder é teu. Fala aos corações e nos permita, Senhor, entendermos a tua mensagem, para que a nossa vida seja uma vida mais de acordo com a tua vontade. Te agradeço por isso, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Rapidamente, queridos. Eu vou fazer uma pergunta bem simples para os irmãos. E os irmãos vão tentar responder aí. E a pergunta é esta. Na semana passada, nós tivemos um culto, onde o pastor Wesley nos falou sobre a matemática do perdão. Então, vou aproveitar esse trecho desse tempo de matemática e vou fazer uma pergunta matemática para os irmãos, bem simples. A pergunta é: qual é a metade de 2 mais 2? Todo mundo sabe? Quem sabe, levanta a mão. Só quem sabe. Isso, tá bom, muito bem. Eu iniciei fazendo essa pergunta, queridos, porque a grande maioria das pessoas responde essa pergunta achando que está com convicção que está correta. Mas, na verdade, ela talvez não prestou muito atenção na maneira como foi feita a pergunta e respondeu aquilo que era prático no seu cérebro, porque o nosso cérebro trabalha bem rápido. A minha pergunta foi: qual é a metade de 2 mais 2? A metade de 2 mais 2, muita gente responde, é 4. Ou melhor, a metade de 2 mais 2 seria 4 e a metade seria 2, não é verdade? Não é verdade? A grande maioria não responde assim? Mas a pergunta foi feita dessa maneira, queridos. Qual é a metade de 2 mais 2? Os irmãos entenderam que muitas vezes e de muitas maneiras, nós não temos entendido muito bem qual foi a questão, a pergunta, ou o que é que Deus fala conosco e agimos no automático, pum, e vamos fazer aquilo que muitas vezes não é aquilo que Deus quer que nós façamos. Os irmãos entendem isso? Essa pergunta é exatamente para que
que nós possamos estar analisando através dessa forma, uma forma bem simples, matemática, mas que serve mesmo para que nós possamos refletir, que muitas vezes, não entendemos a pergunta e fazemos aquilo que, aliás, fazemos com convicção, temos a certeza e fazemos aquilo que não é o correto, não aquilo que não é a vontade de Deus. Agora eu vou fazer uma pergunta também matemática, mas é bíblica. Quantos são os evangelhos na Bíblia? Hein? Todo mundo sabe? Quantos são os evangelhos? A gente tem os evangelhos em qual parte da Bíblia? No Novo Testamento. Quantos são? A maioria das pessoas respondem que é 4. Mas o evangelho é um só, querido. Contado por quatro personagens diferentes que Deus usou para trazer até nós o entendimento e a compreensão do que é o evangelho. Mas o evangelho é um só, querido. A mensagem é uma só. Assim como nós acabamos de ler nesse texto em Efésios, há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação, há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Um só. A palavra de Deus é uma só. O evangelho é uma só. E nós temos andado meios pretensiosos, achando que já temos algumas condições de poder fazermos algumas coisas. Na verdade, nós não temos nem conhecimento daquilo que é básico, daquilo que Deus requer de cada um de nós. E explicando aquela primeira expressão que eu utilizei no primeiro momento, né, qual é a metade de 2 mais 2, eu quero que os irmãos entendam que quando nós falamos qual é a metade de 2, a resposta é 1. Um que traz a unidade. E melhor, queridos, um que modifica a resposta. Esse que é a unidade, modifica a resposta. É a mesma coisa que nós queremos que, no entendimento da palavra de Deus, um só, o Espírito Santo, traga a resposta correta na vida de vocês, nas nossas vidas, na vida de todos aqueles que ouvem a palavra de Deus. Ou seja, esse número 1, que é a primeira parte da resposta, é suficiente para transformar a resposta em uma resposta certa. O Espírito Santo nas nossas vidas tem que ser suficiente para transformar as nossas vidas e termos uma vida totalmente dentro e de acordo com aquilo que é a vontade de Deus. Amém, queridos? Quando eu lhes falei a respeito da pergunta de quantos eram os evangelhos, e, assim, muitas vezes a gente já pensa direto quantos são aqueles livros lá e dá uma resposta bem rápida e seria 4, né? Mas todos os apóstolos ensinaram apenas uma mensagem. O que temos na Bíblia, que foi escrito, é apenas um só evangelho. A palavra evangelho significa nada mais do que um anúncio sobre a graça de Deus conquistada e comprada por meio da morte de Cristo. Vamos ver aqui rapidamente, queridos, o que o evangelho não é. Primeiro, o evangelho não é o que lemos nos livros e o que está escrito com letras. Isso não é esse tipo de evangelho que eu estou falando agora, queridos. Tá? O evangelho não é o que temos em livros ou que está escrito com letras. O evangelho também não é um livro de lei que contém muitos bons ensinos, como se pensava no passado. Ele não nos diz que devemos fazer boas obras para nos tornarmos virtuosos. Se você, irmão, pensa que o evangelho tem um desses dois sentidos, retire, porque não é isso. Evangelho é muito mais do que isso. Agora vamos ver então rapidamente o que o evangelho é. Primeiro, o evangelho é proclamado publicamente e ouvido em todos os lugares.
o Evangelho nos anuncia a graça de Deus, dada liberalmente, sem que merecêssemos. E também o Evangelho, ele nos conta como Cristo se colocou como nosso representante, pagou nossos pecados e os apagou, a fim de que pudéssemos nos tornar fiéis e abençoados por meio da sua obra. Isso é o Evangelho, queridos. A compreensão do Evangelho nós podemos tirar nesses 3 pontos que nós enumeramos aqui. Aquele que prega ou escreve isso, ensina o verdadeiro Evangelho, como fizeram os apóstolos, especialmente Paulo e Pedro, em suas cartas. Apesar de os pregadores ensinarem de maneiras diferentes e escolherem palavras diferentes, eles pregam somente um Evangelho. E, se os pregadores nos ensinam que Cristo é o nosso Salvador, que não somos justificados pelas obras, mas pela fé nele, então é a mesma palavra, é o mesmo Evangelho, existe apenas um Evangelho. Rapidamente aqui, queridos, 4 e 6, conforme nós acabamos de ver aqui em Efésios capítulo 4, versículo 4 do capítulo 4, há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. O Evangelho, querido, é o Evangelho de Deus. Cristo respondeu, rapidamente, antes disso, vamos abrir as nossas Bíblias lá no Evangelho de João, capítulo 7, João, versículo 7. Do versículo 14 ao versículo 18, diz assim a palavra do Senhor: corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe estes letras, sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está proclamando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, este é verdadeiro e nele não há injustiça. Cristo respondeu aos seus adversários aqui cuidadosamente. Ele mostrou que os havia entendido, ou seja, Cristo mostrou que havia entendido a intenção deles, que havia entendido isso muito bem, e que também havia percebido de que eles estavam acusando a Cristo, no caso, né, e difamando-o. Eles pensavam que o ensino vinha do maligno. Então, Jesus lhes respondeu, conforme nós acabamos de ler aqui, a partir do versículo 16, que diz: respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está proclamando a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, este é verdadeiro, e nele não há injustiça. Essa foi a resposta que Jesus Cristo deu para aqueles que estavam o acusando de que ele estava sendo instruído pelo maligno. Frequentemente os cristãos dizem: este é meu sermão, esse é o meu batismo, este é meu Cristo, este é meu Deus, esse é minha mãe, esse é meu pai, esse é meu irmão, né? Podemos até dizer: este é meu evangelho. Porém, nenhuma dessas coisas ou pessoas são verdadeiramente nossas, pois nós não as criamos. Elas são obra de outro e são apresentadas e dadas para nós. Ou seja,
Todas essas coisas que foram citar aqui, ou o Evangelho, ou o meu batismo, ou Cristo, ou meu irmão, ou minha irmã, meu pai, minha mãe, todas essas coisas, ou pessoas, né? Cristo, Deus criou todas essas coisas e deu a cada um de nós, né? Então, é por isso que nós falamos algumas vezes que são nossas. Elas foram dadas a nós como presentes. Cristo diz o mesmo sobre o seu ensino, sobre o seu Evangelho. Então, nessa noite nós aprendemos, queridos, que o Evangelho de Deus foi o Evangelho ensinado por Cristo Jesus. Todas as coisas que Deus requer de cada um de nós encontra-se nesse Evangelho, para que nós possamos ler. E mais uma vez eu vou lembrar o nome da Letícia aqui. Queridos, ler a Palavra de Deus é uma coisa que traz muita mudança na nossa vida. Nós sabemos disso, mas não fazemos isso. Nós, algumas vezes, queremos isso, mas não fazemos. Não fazendo isso, nós perdemos a oportunidade de compreender qual é a vontade de Deus. Quando um filho tem... Quando o pai quer que o filho faça alguma coisa, o pai chega para o filho e fala ao filho aquilo que ele quer que ele faça. Se o filho é obediente, ele vai fazer aquilo ali. Para nós, queridos, se nós queremos saber aquilo que o nosso Pai, que Deus, quer algo de nós, e o que Ele quer de nós, é necessário nós ouvirmos Deus falando. E a única maneira que nós temos de poder ouvirmos Deus falar, quer dizer, a única não, uma das maiores maneiras, melhores maneiras de podermos ouvir Deus falar, é quando nós lemos a sua palavra. Deus fala conosco de várias maneiras, mas a palavra de Deus é suficiente para que nós possamos entender qual é a vontade de Deus, para que nós possamos entender qual é o Evangelho que Jesus Cristo pregou. O que significa esse Evangelho? E o que Deus requer de cada um de nós com o anúncio ou com o ensino desse Evangelho que foi dado através do seu Filho Jesus Cristo. Amém, queridos? Vamos orar mais uma vez? Vamos curvar as nossas cabeças? Mais uma vez, Deus, te damos graça, porque o Senhor falou, o Senhor mexeu com o nosso intelecto, o Senhor falou aos nossos corações. O Senhor faz dessa maneira porque o Senhor não quer um pedaço nosso apenas. O Senhor quer que nós tenhamos a inteireza da nossa existência totalmente nas tuas mãos. O Senhor fala de maneira simples para que nós possamos entender. O Senhor fala delicadamente para que nós possamos, ó Deus, gravar nos nossos corações. E depois de que essas coisas fiquem gravadas nos nossos corações, nós possamos, através do Espírito Santo, sermos ajudados para colocar em prática todas essas coisas. Deus, nós queremos em primeiro lugar te agradecer pelo Evangelho, pelo teu Evangelho, pela tua palavra, porque ela é viva e é eficaz. Porque a tua palavra também é o único caminho. O teu Filho é o único caminho, ele trouxe-nos essas palavras: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E essas palavras estão escritas no teu Evangelho. Deus, toda e qualquer necessidade que nós tenhamos, podemos recorrer à tua palavra, que o Senhor nos dará a devida resposta, se nós entendermos e compreendermos exatamente o momento do Senhor nas nossas vidas. Portanto, Deus, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor e pedimos perdão, porque temos negligenciado a tua palavra. E quando nós muitas vezes oramos pedindo perdão a Deus pelos nossos atos, muitas vezes, ou a grande maioria das vezes, nós não nos lembramos de que um dos maiores pecados que cometemos é quando abrimos mão da tua palavra para fazer aquilo que nós queremos de conformidade com o nosso entendimento, achando inclusive que é totalmente certo, achando inclusive que é totalmente aquilo que o Senhor revelou a cada um de nós. Deus, tira de nós, tira do nosso coração toda essa empáfia, tira do nosso coração todo esse orgulho que não gera vida, tira de nós toda esse poder que Satanás muitas vezes faz nascer no nosso coração, ou até mesmo nós criamos como expectativa para nós mesmos,
E coloque em nós, Deus, dá a cada um de nós humildade suficiente para entendermos que só no Senhor nós teremos aquilo que nós precisamos. Só no Senhor nós conseguiremos completar a carreira que o Senhor determinou para cada um de nós. Só no Senhor conseguiremos fazer a Tua vontade. Abençoa a Tua igreja, Deus. Abençoe o Teu povo. Abra o nosso entendimento. Abra, Deus, faz estar claro na nossa mente, cada vez mais e mais, a Tua palavra. Porque se guardarmos a Tua palavra, nós não pecaremos contra o Senhor. Faremos aquilo que é a Tua vontade. Louvado seja o Senhor. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus que te agradecemos. Amém, Senhor. Amém.